Olá do Charles. Bem-vindo ao canal Charles Audiobooks. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, é a primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal, assinar o sininho para receber todos os novos audiobooks. Muito bem-vindo. Hoje teremos mais uma amostra do livro Atitude Mental Positiva, de Napoleão Hill. Introdução. O maior segredo do sucesso ele não tem segredo nenhum. Isso foi descoberto por centenas de milhares de homens e mulheres que leram este livro nos 25 anos desde o seu lançamento. A fórmula para o sucesso. Longe de ser secreta, inacessível ou difícil de entender, é claramente enunciada nas páginas que se seguem. Como os grandes empreendedores que lhe precederam através das ideias aqui contidas, você vai descobrir que algo maravilhoso acontece como resultado da leitura. Contanto que esteja pronto, você vai alcançar saúde física, mental e moral, felicidade, riqueza ou qualquer outro objetivo digno cuja realização não viole as leis de Deus ou os direitos dos seus semelhantes. Uma vez que esta edição dirige-se a uma questão e uma geração inteiramente nova de leitores. Talvez seja útil oferecer alguns antecedentes da colaboração entre mim e o falecido Napoleão Hill. Quem pensa enriquece, publicado no Brasil pela editora Fundamento em 1937. Eu possuía e operava a Combinet Registry Company, uma organização nacional de vendas dedicadas exclusivamente ao seguro de acidentes. Morris Picus, um conhecido executivo de vendas, conselheiro de vendas e palestrante, deu-me um livro que acabara de ser publicado, intitulado Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Li com ávido interesse, pois a filosofia que o livro estabelecia coincidia muito intimamente com a minha própria. Na verdade, gostei tanto que mandei cópias para cada um de meus representantes de vendas nos Estados Unidos. Bingo! Dei a maior sorte, pois fiz uma descoberta rentável. Descobri em Quem Pensa Enriquece uma ferramenta de trabalho que motivou meus representantes de vendas a aumentar as suas conversões e lucros, além de algo mais, adquirir riqueza por meio da reação à mensagem inspiradora de autoajuda do livro. A partir daí, Quem Pensa Enriquece tornou-se integrante fundamental do pacote de orientação dado a todos os novos representantes de vendas em minhas empresas. Conheci Hill pessoalmente em 1951. Ele estava com 68 anos de idade e, com exceção de palestras ocasionais, havia se retirado para levar a vida de um cavalheiro rural em Glendale, Califórnia. Nós nos demos bem imediatamente. Nossa conversa deflagrou uma gama de ideias, por isso pedi a ele para sair do isolamento e retornar sua carreira em treinamento motivacional e redação de livros. Ele disse que sairia com uma condição: que eu fosse seu gerente geral. Concordei, embora como chefe de uma empresa internacional multimilionária de seguros, eu tivesse trabalho além do suficiente para me manter ocupado.
A revista Success, que começou como uma publicação de bolso para os membros do nosso clube AMP, A Ciência do Sucesso, foi um dos primeiros resultados de nossa colaboração. Nós a chamamos Success Unlimited, quando a criamos em 1954. O objetivo era dar aos membros uma recarga mensal de motivação. Acreditávamos que motivação é como um fogo, que você deve continuar adicionando combustível, senão ele apaga. A ideia funcionou e nossa revistinha cresceu lenta, mas firmemente ao longo dos anos, mudando para o tamanho padrão, encurtando o nome e acrescentando páginas de publicidade nacional, até tornar-se a publicação proeminente que é hoje. Ao longo de todas as mudanças, Success tem mantido as ideias fundamentais apresentadas por mim e Rio na primeira edição. Esses conceitos positivos são tão vitais para o sucesso de empreendedores dos anos 1980 como eram naquele tempo. Eles estavam no coração deste livro. Pode parecer incrível para os leitores não familiarizados com o desenvolvimento da literatura de autoajuda neste país, mas as ideias deste livro remontam a uma entrevista cedida por Napoleão Hill em 1908, com o grande empresário da siderurgia, filósofo e filantropo Andrew Carnegie. Hill, nascido na pobreza, nas colinas de Rice County, Virgínia, em 1883, foi abençoado com uma madrasta calma, paciente, que o persuadiu a não seguir sua inclinação disciplinada, mas obter educação e definir metas elevadas para si mesmo. Ele se sustentou durante a faculdade, trabalhando como jornalista em jornais e revistas. Esperava um dia ter condições de frequentar a escola de direito. Isso mudou. No entanto, no dia em que foi designado para entrevistar Carnegie, o grande homem ficou tão impressionado com o jovem escritor que o convidou à sua casa. Eles conviveram praticamente sem interrupções por 3 dias. O homem mais velho romanceava a vida dos grandes filósofos e o impacto de suas ideias sobre a civilização ao longo dos séculos. Aquilo causou grande impressão no jovem Hill, que ouvia com atenção arrebatada. Um desafio. Andrew Carnegie conhecia a natureza humana, uma maneira de motivar o indivíduo extrovertido e agressivo com um alto nível de energia, que tem ímpeto e firmeza nas coisas, bem como razão e emoção em equilíbrio, é desafiá-lo. O jovem convidado era uma pessoa assim, e Carnegie concebeu um desafio intrigante para ele. O que existe no clima desta grande nação que eu, um estrangeiro, pude construir um negócio e adquirir riqueza? Perguntou Carnegie. Como qualquer um aqui pode chegar ao sucesso? E antes que Hill pudesse responder, continuou. Desafio você a dedicar 20 anos de sua vida ao estudo da filosofia da realização americana e chegar a uma resposta. Aceita? Sim, exclamou Hill. Andrew Carnegie tinha uma obsessão. Qualquer coisa na vida que vale a pena ter, vale a pena trabalhar para ter.
ele estava disposto a ceder seu tempo pessoal para o jovem autor consultá-lo, dar cartas de apresentação para ter acesso aos americanos proeminentes da época e ressarci-lo de qualquer despesas complementares necessárias, como viagens para encontrar os entrevistados. Mas, quanto ao resto, Hill estava por conta própria e teria que ganhar seu próprio sustento enquanto trabalhava no projeto. Nos 20 anos seguintes, entrevistou mais de 500 homens bem-sucedidos, entre esses Henry Ford, William Wrigley Jr., John Wanamaker, George Eastman, John D. Rockefeller, Thomas A. Edison, Theodore Roosevelt, Albert Rutherford, J. Ogden Armour, Luther Burbank, Alexander Graham Bell e Julius Rosenwald. Hill ganhou seu próprio sustento, aplicando muitos dos princípios aprendidos com Carnegie e os homens que entrevistou. Finalmente, em 1928, completou a obra de 8 volumes, A Lei do Sucesso. Esses livros, publicados em todo o mundo e ainda em catálogo, motivaram milhares de pessoas a se tornarem empreendedoras de destaque. Por recomendação do senador Jenny Randolph, Hill tornou-se conselheiro de 2 presidentes dos Estados Unidos, Woodrow Wilson e Franklin Delano Roosevelt. Ele influenciou decisões que afetaram o curso da história americana. Enquanto trabalhava com Roosevelt, 7 anos após a publicação de A Lei do Sucesso, Hill começou a escrever o manuscrito de Quem Pensa Enriquece. Foi um best-seller imediato e desde então tem uma demanda contínua. Incontáveis milhões de pessoas leram e recomendaram a outras pessoas, assim como eu. Quem Pensa Enriquece fundamenta-se nos princípios básicos da filosofia de Andrew Carnegie, conforme enunciado por Hill em A Lei do Sucesso. O que Hill e eu nos comprometemos a fazer neste livro, e acredito termos realizado, foi destilar a essência de ambos em um contexto que a tornasse imediatamente acessível. E algo mais, atitude mental positiva. Diz especificamente como usar a máquina mais magnífica já concebida. Uma máquina tão incrível que o próprio Deus poderia criá-la. Essa máquina é o seu cérebro e sistema nervoso. Um computador humano a partir do qual o computador eletrônico foi projetado em relação ao funcionamento, mas que jamais poderá igualar. Atitude mental positiva instrui sobre exatamente o que fazer e como fazer, a fim de explorar os poderes de sua mente subconsciente e colocá-lo a trabalhar para você. Pense por um momento. Você alguma vez foi ensinado a usar, neutralizar, controlar ou harmonizar construtivamente suas paixões, emoções, instintos, tendências, sentimentos, humores e hábitos de pensamentos e ação? Alguma vez foi ensinado exatamente como sonhar alto e atingir suas metas independentemente dos obstáculos? Se sua resposta foi não, parabéns, pois você está à beira da autodescoberta. Você aprenderá essas coisas se ler e aplicar os princípios deste livro. Resultados são o que conta.
Todo livro inspirador de autoajuda deve ser julgado por um teste imutável, resultados. Ou seja, se ajudou ou não o leitor a se motivar para a ação desejável. Por essa norma, a atitude mental positiva é conhecido como um dos livros mais bem-sucedidos de seu tipo já publicados. Napoleão Hill, que morreu em 1970, incluía-o entre suas maiores realizações. Nos 25 anos desde que chegou às livrarias, mais de 900 mil exemplares foram impressos. Nossos leitores tiveram resultados fenomenais em mudar suas vidas para melhor, enfrentar os problemas diários corajosamente e transformar seus desejos em realidade. Og Mandino, renomado palestrante motivacional e autor de O Maior Vendedor do Mundo e uma série de outros livros best-seller, foi uma das pessoas que sofreram grandes mudanças em sua vida com resultado da leitura de Atitude Mental Positiva. E descreve o que lhe aconteceu no prefácio deste livro. Norman Vincent Peale escreveu para mim quando lhe contei sobre essa nova publicação, dizendo: Atitude Mental Positiva é um dos poucos livros motivacionais criados do nosso tempo. Deve estar na lista dos requisitos de quem deseja o sucesso. Outro motivador destacado, Dennis Waitley, autor de Seeds of Greatness e Psicologia de Sucesso, disse-me: seu clássico atemporal mudou a minha vida de ser perdedor para ganhador. Napoleão Hill me deu a partida. E você é uma fonte de inspiração constante para mim hoje. Eu digo às pessoas: se você quer ser um vencedor constante, leia este livro, uma vez por ano. Eu faço isso e apresento algo novo a cada vez. O reverendo Robert A. Schuller disse-me: Atitude Mental Positiva é um dos 10 livros que mais tiveram impacto na minha fé e na minha filosofia. É uma obra de primeira linha, um clássico, um livro histórico sobre um dos assuntos mais importantes que alguém pode estudar. A educação de uma pessoa não está completa sem os preceitos que você e Napoleão Hill nele articularam tão sabiamente e tão bem. Mas talvez a evidência mais gratificante dos resultados deste livro ao longo dos anos tenha sido os muitos indivíduos que se aproximaram de mim depois de palestras e me pediram para autografar suas cópias. Quase invariavelmente eles disseram: quero lhe agradecer por mudar a minha vida com este livro. Embora eu pudesse oferecer milhares de tais depoimentos, o maior deles será o seu, quando aprender e aplicar os princípios nele contidos. Instruções especiais. Leia como se nós, os autores, fôssemos seus amigos pessoais e estivéssemos escrevendo para você, e somente para você. Sublinhe frases, citações e palavras que lhe sejam significativas. Memorize automotivadores. Tenha em mente o tempo todo que o objetivo deste livro é motivá-lo para a ação desejável. Abraham Lincoln desenvolveu o hábito de tentar aprender com os livros que lia.
as pessoas que conhecia e os eventos casuais da vida diária. Estes lhe davam ideias para reflexão e, por meio disso, ele era capaz de reconhecer, relacionar, assimilar e usar tais ideias por si mesmo. Você também pode converter pensamento criativo, talento artístico, conhecimento, personalidade e energia física em sucesso, riqueza e felicidade. Este livro explica como e, se você deixar, irá motivá-lo a tentar. Procure a mensagem que se aplique a você. Quando reconhecê-la, preste atenção. Entre em ação para direcionar sua mente aos canais desejados. Tente responder a cada pergunta no final de cada capítulo durante o seu tempo de pensamento e planejamento, tomando emprestada uma frase de Parrian, presidente CEO da Combinet Internacional, a companhia de seguros fundada por mim. É impossível conceber a distância para cima, exceto pelas limitações da sua própria mente. W. Clement Stone. Parte 1. Onde começa a estrada para a realização? Capítulo 1. Conheça a pessoa mais importante do mundo. Conheça a pessoa mais importante do mundo. Em algum lugar deste livro você vai encontrá-la. De repente, surpreendentemente e com um choque de reconhecimento que vai mudar toda a sua vida. Quando encontrá-la, você vai descobrir o seu segredo. Vai descobrir que ela carrega consigo um talismã invisível com as iniciais AMP gravadas de um lado e AMN do outro. Esse talismã invisível tem dois poderes incríveis: o de atrair riqueza, sucesso, felicidade e saúde, e o de repelir essas coisas, privá-lo de tudo o que faz a vida valer a pena. É o primeiro desses poderes, a AMP, que permite a alguns homens subirem ao topo e lá permanecerem. É o segundo, que mantém outros homens por baixo durante toda a vida. É a AMN, que puxa outros homens para baixo quando eles chegam ao topo. Talvez as histórias de S.B. Fuller ilustre como isso funciona. Somos pobres, não por causa de Deus. S.B. Fuller era um dos 7 filhos de um agricultor arrendatário negro na Louisiana. Começou a trabalhar aos 5 anos de idade. Quando tinha 9 anos, conduzia mulas. Não havia nada de incomum nisso. As crianças da maioria dos agricultores arrendatários começavam a trabalhar cedo. Essas famílias aceitavam a pobreza como sua sina e não buscavam nada para melhorar. O jovem Fuller era diferente de seus amigos por uma coisa. Ele tinha uma mãe incrível. Sua mãe recusou-se a aceitar aquela existência precária para seus filhos, embora fosse tudo o que conhecia. Ela sabia que havia algo de errado com o fato de a família dela mal conseguir sobreviver em um mundo de alegria e abundância. Ela costumava falar com o filho sobre seus sonhos. Não devemos ser pobres, S.B. Costumava dizer,
e nunca me deixe ouvir você dizer que é a vontade de Deus que sejamos pobres. Somos pobres, não por causa de Deus. Somos pobres porque o Pai nunca desenvolveu um desejo de ficar rico. Ninguém em nossa família jamais desenvolveu o desejo de ser qualquer outra coisa. Ninguém tinha desenvolvido um desejo de ser rico. Essa ideia ficou tão profundamente arraigada na mente de Fuller que mudou toda a sua vida. Ela começou a querer ser rico. E ele começou a querer ser rico. Mantinha a mente no que queria e longe do que não queria. Assim, desenvolveu um desejo ardente de ficar rico. A maneira mais rápida de ganhar dinheiro, concluiu, era vender algo. Escolheu sabão. Por 12 anos, Fuller vendeu sabão de porta em porta. Então ficou sabendo do leilão da empresa que o abastecia. O preço da firma era de $150.000. Em 12 anos de vendas, poupando cada centavo, tinha economizado 25 mil. Foi acordado que depositaria seus 25 mil e obteria o saldo de 125 mil num prazo de 10 dias. No contrato constava a cláusula de que, se Fuller não levantasse o dinheiro, perderia o depósito. Durante seus 12 anos como vendedor de sabão, S.B. Fuller tinha obtido o respeito e a admiração de muitos homens de negócios. Então foi até eles, obteve dinheiro de amigos pessoais, grupos de investimentos e companhias de empréstimo. Na véspera do 10º dia, tinha levantado 115 mil, faltavam 10 mil. Em busca da luz. Eu tinha esgotado todas as fontes de crédito que conhecia, recordou. Já era tarde da noite, na escuridão, no meu quarto. Me ajoelhei e orei. Pedi a Deus para me levar a uma pessoa que me desse os 10 mil a tempo. Disse a mim mesmo que andaria pela rua 61 até ver a primeira luz em um estabelecimento comercial. Pedi a Deus para fazer da luz um sinal indicado para a sua resposta. Eram 11 da noite quando S.B. Fuller percorreu a rua 61 de Chicago. Finalmente, após várias quadras, ele viu uma luz no escritório de um empreiteiro. Entrou lá, sentado à mesa, cansado de trabalhar até tarde da noite, estava um homem que Fuller conhecia ligeiramente. Percebeu que precisaria ser ousado. Você quer ganhar $1.000? Perguntou Fuller sem rodeios. O empresário ficou muito surpreso com a pergunta. Sim, ele disse, é claro. Então faça um cheque de 10 mil e, quando eu trouxer o dinheiro de volta, trarei mais 1.000 de lucro. Fuller lembra de ter dito àquele homem. Ele forneceu ao empreiteiro os nomes das outras pessoas que tinham lhe emprestado dinheiro e explicou em destaque e em detalhes qual era exatamente o empreendimento. Vamos explorar o segredo do sucesso dele. Naquela noite, antes de ir embora, S.B. Fuller tinha um cheque de 10 mil no bolso. Subsequentemente, obteve o controle acionário não só daquela empresa, mas de outras 7, incluindo 4 de cosméticos, uma indústria de meias, uma fábrica de rótulos e um jornal. Quando lhe pedimos para explorar conosco o segredo do sucesso, respondeu nos termos da declaração de sua mãe muitos anos antes. Somos pobres, não por sua causa, ó Deus.
Somos pobres porque o pai nunca desenvolveu um desejo de ficar rico. Ninguém em nossa família jamais desenvolveu o desejo de qualquer outra coisa. Vejam, ele nos disse: eu sabia o que queria, mas não sabia como conseguir. Então li a Bíblia e nos livros inspiradores com um propósito. Orei pelo conhecimento para alcançar meus objetivos. 3 livros desempenharam um papel importante na transmutação do meu desejo ardente em realidade. Foram eles: a Bíblia, Quem Pensa Enriquece, O Segredo das Eras. Minha maior inspiração vem da leitura Bíblia. Se você sabe o que quer, está mais apto a reconhecer quando vê. Quando você ler um livro, por exemplo, vai reconhecer oportunidades para ajudá-lo a conseguir o que quer. Fuller carregava consigo o talismã invisível com as iniciais AMP gravadas em um lado e AMN do outro. Ele virou o lado da AMP para cima e coisas incríveis aconteceram. Conseguiu transformar em realidade ideias que anteriormente eram meros devaneios. Agora, o importante a se notar aqui é que Fuller começou a vida com menos vantagem do que a maioria de nós. Mas ele escolheu uma grande meta e se dirigiu para ela. Claro, a escolha do objetivo era individual. Nesses termos e neste país, você ainda tem o direito pessoal de dizer: isto é o que eu escolho, isto é o que eu mais quero realizar. E a menos que seu objetivo seja contra as leis de Deus ou da sociedade, você pode alcançá-lo. Você vem e tem tudo a ganhar e nada a perder tentando. O sucesso é alcançado e mantido por quem continua tentando com a AMP. O que você tenta alcançar cabe a você. Nem todo mundo quer ser um S.B. Fuller, responsável por grandes indústrias. Nem todo mundo escolheria pagar o alto preço de ser um grande artista. Para muitos, as riquezas da vida são bem diferentes. Uma habilidade na vida cotidiana que contribui para uma vida feliz, cheia de amor e sucesso. Você pode ter essa e outras riquezas também. A escolha é sua. Porém, quer o sucesso signifique ficar rico, como Fuller ficou, quer seja a descoberta de um novo elemento em química, ou a criação de uma peça musical, ou o cultivo de uma rosa, ou cuidar de uma criança, não importa o significado de sucesso para você. O talismã invisível com as iniciais AMP gravadas de um lado e AMN do outro pode ajudá-lo a alcançar. Você atrai o que é bom e desejável. Cada adversidade tem a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas, e se eu tenho uma deficiência física? Como uma mudança de atitude pode me ajudar? Você pode perguntar talvez a história de Tom Dempsey, um garoto com deficiência congênita. Lhe dê a resposta. Tom nasceu sem a metade do pé direito e apenas um toco de braço direito. Quando o garoto queria praticar esportes, como os outros meninos, tinha um desejo ardente de jogar futebol americano. Por causa disso, seus pais mandaram fazer um pé artificial para ele. Era de madeira, foi revestido com uma chuteira especial de futebol americano.
Hora após hora, dia após dia, Tom praticou chute com o pé de madeira. Tentava constantemente fazer gol de campo de distância cada vez maiores. Tornou-se tão proficiente que foi contratado pelo New Orleans Saints. Os gritos de 66.910 torcedores puderam ser ouvidos por todos os Estados Unidos quando nos últimos 2 segundos do jogo, Tom Dempsey, com uma perna aleijada, chutou um gol de campo de 63 jardas, quebrando o recorde. Foi o gol de campo mais longo já chutado em um jogo de futebol americano profissional. Deu aos Saints um placar vitorioso de 19-17 sobre o Detroit Lions. Fomos derrotados por um milagre, disse o treinador do Detroit Lions, Joseph Smith. E, para muitos, foi um milagre, uma resposta a uma prece. Tom Dempsey não chutou aquele gol de campo. Foi Deus que chutou, disse Wayne Walker, zagueiro do Detroit Lions. Interessante, mas o que a história de Tom Dempsey tem a ver comigo? Como poderia perguntar? Nossa resposta seria muito pouco, a menos que você desenvolva o hábito de reconhecer, relacionar, assimilar, usar princípios universais e adotá-los para si. E então seguir adiante com a ação desejável. E quais princípios você poderia aplicar a partir da história de Tom Dempsey, quer seja deficiente físico, quer não? Eles podem ser aprendidos e aplicados por crianças e adultos. A grandeza vem para aqueles que desenvolvem um desejo ardente de atingir metas elevadas. O sucesso é atingido e mantido por aqueles que tentam e seguem tentando com a MP. Para se tornar um realizador perito em qualquer atividade humana, é preciso prática, prática, prática. Esforço e trabalho podem se tornar divertidos quando você estabelece metas desejáveis específicas. Em cada adversidade existe uma semente de benefício igual ou maior para aqueles que são motivados pela MP e se tornarem realizadores. O maior poder do homem reside no poder da prece. Para aprender a aplicar esses princípios, vire o seu talismã invisível com o lado AMP para cima. Quando Henley escreveu as linhas poéticas, sou o mestre do meu destino, sou o capitão da minha alma, ele poderia ser informado que somos mestres de nosso destino, porque somos mestres, primeiro, de nossas atitudes. Nossas atitudes moldam nosso futuro. Essa é uma lei universal. O poeta poderia ter nos dito com grande ênfase que a lei funciona, sejam as atitudes destrutivas, sejam construtivas. A lei afirma que podemos traduzir em realidade física pensamentos e atitudes mantidos em nossa mente, não importa quais sejam. Traduzimos pensamentos de pobreza em realidade tão rapidamente quanto pensamos de riqueza. Porém, quando nossa atitude conosco é grandiosa e nossa atitude com os outros é generosa e misericordiosa, atraímos grandes e generosas porções de sucesso. Um homem verdadeiramente grande. Considere o exemplo de Henry J. Kaiser, uma pessoa verdadeiramente bem-sucedida, porque sua atitude em relação a si mesmo foi grandiosa.
Empresas identificadas com o nome Henry J. Kaiser detêm ativos de mais de US$ 1 bilhão, porque ele foi generoso e misericordioso com os outros. Os mudos vieram a falar. Os aleijados foram restabelecidos para a vida produtivas e centenas de milhares de pessoas receberam tratamento hospitalar a um custo muito baixo. Tudo isso cresceu a partir de sementes de pensamentos plantadas dentro dele por sua mãe. Mary Kaiser deu ao filho Henry a dádiva inestimável. Também ensinou a aplicar o maior valor da vida. 1. A dádiva inestimável. Após a jornada de trabalho diário, Mary Kaiser passava horas como enfermeira voluntária, ajudando os desvalidos. Muitas vezes ela disse ao filho: Henry, nada nunca é realizado sem trabalho. Se eu apenas deixar para você a vontade de trabalhar, terei deixado a dádiva inestimável, a alegria do trabalho. 2. O maior valor da vida. Foi minha mãe, disse Kaiser, quem primeiro me ensinou alguns dos maiores valores na vida. Entre esses estavam o amor pelas pessoas e a importância de servir uns aos outros. Amar as pessoas e servi-las, ela costumava dizer, é o maior valor da vida. Henry J. Kaiser conhecia o poder da MP. Ele sabia o que a MP podia fazer pela vida dele e por seus pais. Também conhecia a força da AMN. Durante a Segunda Guerra Mundial, construiu mais de 1.500 navios com tamanha rapidez que assombrou o mundo. Quando disse, podemos construir um navio Liberty a cada 10 dias, os especialistas disseram, não dá para fazer isto, é impossível. Todavia, Kaiser fez. Quem acredita que não pode, repele o positivo. Usa o lado negativo do seu talismã. Quem acredita que pode, repele o negativo. Usa o lado positivo. Por isso, precisamos ter cuidado quando usamos esse talismã. O lado da MP pode trazer para você todas as ricas bênçãos da vida. Pode ajudá-lo a superar suas dificuldades e descobrir seus pontos fortes. Pode ajudá-lo a sair à frente de seus concorrentes e, como Kaiser, pode transformar o que os outros dizem ser impossível em realidade. Mas o lado AMN é igualmente poderoso. Em vez de atrair felicidade e sucesso, pode atrair desespero e derrota. Como todo poder, o talismã é perigoso se não usarmos corretamente. Existe uma história muito interessante que ilustra como a força do AMN repele. Ela vem de um dos estados do sul, lá onde lareiras e lenha ainda não usadas para aquecer as casas, vivia um lenhador que também era uma pessoa mal-sucedida. Por mais de 2 anos, ele tinha fornecido lenha para um determinado cliente. Sabia que as toras não poderiam ter mais que 20 centímetros de diâmetro para caber naquela lareira particular. Em uma ocasião, o antigo cliente solicitou 3,5 metros cúbicos de madeira, mas estava ausente quando foi entregue. Ao chegar em casa, verificou que a maioria da madeira era maior que o tamanho especificado. Ele ligou para o lenhador e pediu para ter as toras de tamanho maior trocadas ou partidas. Não posso fazer isso, disse o comerciante de madeira.
Custaria mais do que toda a carga vale, e com isso desligou. Então coube ao proprietário o trabalho de partir as toras. Ele arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Lá pela metade da tarefa, notou que uma tora específica tinha um buraco muito grande, o qual alguém havia tapado. O proprietário levantou a tora. Ela parecia extraordinariamente leve e oca. Com um vigoroso golpe de machado, dividiu-a. Um rolo enegrecido de folha de estanho caiu de dentro dela. O dono da casa abaixou-se, pegou o rolo e desembrulhou-o. Para seu espanto, continha notas de 50 e 100, muito velhas. Lentamente ele as contou. Eram exatamente 2.250. As notas evidentemente tinham ficado na árvore durante muitos anos, pois o papel era muito frágil. O dono da casa tinha MP. Seu único pensamento foi devolver o dinheiro ao legítimo dono. Pegou o telefone, ligou para o negociante de madeira e perguntou onde ele havia cortado aquela carga. Outra vez a MP doneadora afirmou seu poder repelente. Isso é assunto só meu, disse ele. Se você revela seus segredos, as pessoas sempre lhe traem. Apesar de muitos esforços, o dono da casa nunca soube de onde vieram as toras ou quem havia selado o dinheiro lá dentro. Agora, o ponto dessa história não reside na ironia. É verdade que o homem com a MP encontrou o dinheiro, enquanto um homem com a AMN não. Mas também é verdade que ocorrem lances repentinos de boa sorte na vida de todos. No entanto, o homem que vive com a AMN impedirá que lances de sorte o beneficiem. E o homem com a NP irá organizar suas atitudes de tal modo que transformará até mesmo lances de azar em vantagens. Na equipe de vendas da Combined Insurance havia um homem chamado Al Allen. Al queria ser o astro de vendas da companhia. Ele tentava aplicar os princípios de AMP encontrado em revistas e livros inspiradores que lia. Leu um editorial da Success Unlimited intitulado Desenvolva Insatisfação Inspiradora. Não muito tempo depois, surgiu a oportunidade de colocar em prática o que tinha lido. Ele teve um lance de azar. Aquilo lhe deu a oportunidade de organizar as atitudes para efetivamente poder usar o lado de AMP de seu talismã. Ele desenvolveu a insatisfação inspiradora. Em um dia gelado de inverno, Al varreu todas as lojas de um quarteirão da Wisconsin. Chegou sem aviso prévio e tentou vender seguros. Naquele dia, não fez uma única venda. Claro que não ficou satisfeito. Mas a NPDAL transformou essa insatisfação em satisfação inspiradora. Por quê? Ele se lembrou do editorial que havia lido, aplicou o princípio. No dia seguinte, antes de sair do escritório local, contou sobre o fracasso do dia anterior aos colegas vendedores. Ele disse: esperem para ver. Hoje vou voltar para falar com esses mesmos clientes potenciais e vender mais seguros do que todo o resto de vocês juntos. E o notável é, ao ter feito isso, voltou para aquele quarteirão e procurou de novo cada pessoa com quem havia falado no dia anterior.
Ele vendeu 66 novos contratos de acidente. Esse foi um feito incomum e aconteceu devido ao lance de azar, de quando marchou através do granizo e vento durante 8 horas, sem vender uma única apólice. Allen conseguiu reorganizar suas atitudes, conseguiu converter o tipo negativo de insatisfação que a maioria de nós sentiria em circunstância de fracasso semelhante a que ele experimentara no dia anterior, em insatisfação inspiradora que resultou em sucesso no dia seguinte. Al tornou-se o melhor vendedor da companhia e foi promovido a gerente de vendas. Essa capacidade de virar o talismã invisível e usar o lado que tem a força de AMP em vez do lado que tem a força de AMN é característica de muitos de nossos pessoais realmente bem-sucedidos. A maioria de nós fica inclinado a olhar para o sucesso como vindo de alguma forma misteriosa, por meio de vantagens que nós não temos. Talvez porque as temos, não as vemos. É óbvio e muitas vezes invisível. A AMP de todos os homens é uma vantagem e não há nada de misterioso nisso. Henry Ford, depois de alcançar o sucesso, foi objeto de muita inveja. As pessoas achavam que era por causa da boa sorte, ou dos amigos influentes, ou do gênio, ou do que qualquer que julgasse ser o segredo de Ford. Que por causa dessas coisas Ford fora bem-sucedido. E sem dúvida, alguns desses elementos desempenharam um papel. Mas havia algo mais. Talvez uma pessoa em cada 100.000 soubesse o verdadeiro motivo para o sucesso de Ford. E essas poucas geralmente tinham vergonha de falar disso, por causa da simplicidade da coisa. Um único vislumbre de Ford em ação irá ilustrar o segredo perfeitamente. Anos atrás, Henry Ford decidiu desenvolver o motor conhecido como V8, agora famoso. Queria construir um motor com 8 cilindros moldados em um bloco único. Ele instruiu seus engenheiros para produzir um projeto para tal motor. Todos os profissionais, sem exceção, concordaram ser simplesmente impossível moldar um bloco de motor a gasolina de 8 cilindros em uma só peça. Ford disse: produzam assim mesmo. Mas responderam: é impossível. Mãos à obra, ordenou Ford. E fiquem nesse trabalho até conseguirem, não importa quanto tempo seja necessário. Os engenheiros foram ao trabalho. Não havia outra coisa a fazer se quisessem permanecer na equipe de Ford. 6 meses se passaram e não tiveram êxito. Outros 6 meses se passaram ainda sem sucesso. Quanto mais os engenheiros tentavam, mais a coisa parecia impossível. No final do ano, Ford chegou à situação com os engenheiros. Mais uma vez, informaram que não tinham encontrado jeito de cumprir as ordens. Continuem trabalhando, disse Ford. Eu quero e vou tê-lo. E o que aconteceu? Bem, o motor não era impossível, é claro. O Ford V8 tornou-se o carro mais espetacularmente bem-sucedido na estrada, alcançando Henry Ford e sua companhia tão à frente do concorrente mais próximo
que levou anos para serem alcançados. Ele estava usando a MP. E o mesmo poder está disponível para você. Se usá-lo, se virar seu talismã para o lado certo, como Henry Ford fez, você também pode alcançar o sucesso em tornar realidade positiva, possibilitando o improvável. Se você sabe o que quer, pode encontrar uma maneira de obtê-lo. Um homem de 25 anos de idade tem pela frente umas 100 mil horas de trabalho, caso vá se aposentar aos 65 anos. Quantas das suas horas de trabalho vão ser avivadas pela força magnífica da AMP? E quantas delas serão a vivacidades nocauteadas pelos golpes impressionantes da AMN? Nota do Charles. A AMP utiliza o P do final. Positivo, positivo. AMN, N no final, negativo. P de positivo, N de negativo. Assim fica fácil você identificar e compreender o que é a AMP e a AMN. Concorda com Charles? Deixa lá nos comentários para incentivar os outros ouvintes, ok? Espero o seu comentário. Mas como você vai proceder para colocar a AMP para trabalhar em sua vida ao invés da AMN? Algumas pessoas parecem usar esse poder instintivamente. Quando tratou de desenvolver o carro da Ford, Henry foi uma delas. Outras têm que aprender. Al Allen aprendeu ao relacionar e assimilar o que leu em livros e revistas inspiradoras. Atitude Mental Positiva é um desses livros. Você também pode aprender a desenvolver a sua MP. Algumas pessoas usam a MP por um tempo, mas, quando sofrem um revés, perdem a fé nela. Começam bem, mas alguns lances de azar as fazem virar o talismã com o lado errado para cima. Não conseguem perceber o sucesso que é mantido por aquelas que continuam tentando com a MP. São como o famoso cavalo de corrida John P. Grier. Ele era um puro sangue de grande promessa. A expectativa era tamanha que de fato ele foi criado, treinado e apresentado como o único cavalo com chances de vencer o melhor cavalo de corrida de todos os tempos, Man ou Var. Não deixe sua atitude mental torná-lo ultrapassado. Os dois cavalos finalmente se encontraram em Dewar Stakes, em Aquetude, em julho de 1920. Era um dia magnífico. Todos os olhos estavam cravados no ponto de partida. Os dois largaram paralelos. Estavam lado a lado na pista. Ficou claro que John P. Grier daria a Manowar a corrida de sua vida. Na marca de um quarto da corrida, eles estavam empatados. Na marca da metade, na marca dos 3/4, ainda estavam emparelhados. No 8º poste, cabeça com cabeça. Na reta final, John P. Grier levantou a multidão. Lentamente, ele abriu distância. Foi um momento de crise para o jockey do Mandewar. Ele tomou sua decisão. Pela primeira vez na carreira do grande cavalo, o jockey chicoteou-o com firmeza na anca. Manowar reagiu como se o jockey tivesse ateado fogo à sua cauda. Disparou à frente e afastou de John P. Grier, como se o outro cavalo estivesse parado. No final da corrida, Manowar estava 7 corpos à frente.
A coisa significativa do nosso ponto de vista foi o efeito da derrota sobre o outro cavalo. John P. Greer tinha sido um cavalo de grande espírito. Sua atitude era de vitória, mas ele ficou tão abalado com essa experiência que nunca se recuperou realmente. Todas suas corridas subsequentes foram tentativas fracas, hesitantes, e ele nunca mais ganhou. As pessoas não são cavalos de corrida, mas essa história faz lembrar de muitos homens que, nos anos 1920, começaram com uma atitude maravilhosa, alcançaram o sucesso financeiro e então, quando sobreveio a depressão em 1930, experimentaram a derrota. Foram esmagados. Sua atitude mudou de positiva para negativa. Seu talismã passou para o lado gravado com a MN. Eles pararam de tentar, como John P. Greer, tornaram-se ultrapassados. Algumas pessoas parecem usar a MP praticamente o tempo todo. Outras começam e então desistem, mas outras, a vasta maioria de nós, nunca realmente começam a usar o tremendo poder ao nosso dispor. E quanto a nós, podemos aprender a usar MP como aprendemos outras habilidades? A resposta, com base em nossos anos de experiência, é um definitivo sim. Esse é o tema deste livro. Nos capítulos que se seguem, vamos mostrar como isso pode ser feito. O esforço de aprender valerá a pena, porque a MP é um ingrediente essencial em todo sucesso. Conheça a pessoa mais importante do mundo. O dia em que você conhecer a MP por si mesmo, será um dia que conhecerá a pessoa mais importante do mundo. Quem é ela? Ora essa. A pessoa mais importante do mundo é você, no que diz respeito a você e sua vida. Dê uma olhada em si mesmo. Não é verdade que carrega um talismã invisível com as iniciais AMP gravadas de um lado e a MP do outro? O que exatamente é esse talismã, essa força? O talismã é a sua mente. A MP é uma atitude mental positiva. A atitude mental positiva é a atitude mental correta. Qual é a atitude mental correta? Geralmente é composta pelas características mais simbolizadas por palavras como fé, integridade, esperança, otimismo, coragem, iniciativa, generosidade, tolerância, tato, amabilidade e bom senso. A MN é uma atitude mental negativa. Tem características opostas à MP. Após passarem anos estudando homens bem-sucedidos, os autores de atitude mental positiva chegaram à conclusão de que uma atitude mental positiva é o único e simples segredo compartilhado com todos eles. Foi a MP que ajudou Fuller a superar as desvantagens da pobreza. Foi a MP que motivou Dempsey, a despeito da perna aleijada, a chutar o mais longo gol de campo já feito em um jogo de futebol americano profissional. E com certeza foi a atitude mental positiva que permitiu a Henry Kaiser construir o navio Liberty a cada 10 dias. Foi a habilidade de Al Allen
em virar seu talismã com o lado certo para cima que o motivou a retornar aos clientes potenciais, os mesmos que os haviam recusado na véspera, e estabelecer um novo recorde de vendas. Você sabe como fazer seu talismã invisível trabalhar para você? Talvez sim, talvez não. Talvez você tenha desenvolvido e fortalecido sua MP a ponto de a vida estar lhe trazendo todos os desejos que valem a pena. Mas, caso não, você pode e vai aprender as técnicas pelas quais pode liberar seu poder de AMP por meio da magia dela em sua vida enquanto continua a ler este livro. Uma atitude mental positiva, o que é e como pode ser desenvolvida e aplicada, é descrita em todo este livro. É o princípio essencial dos 17 princípios deste livro para alcançar o sucesso que vale a pena. A realização é conseguida por meio de algumas combinações de MP, com um ou mais dos outros 16 princípios do sucesso. Domine-o. Comece aplicando cada um deles à medida que reconhecê-los durante a leitura. Quando você tornar cada princípio uma parte da sua vida, sua atitude mental positiva estará na forma mais poderosa. E a recompensa será sucesso, saúde, felicidade, riqueza ou quaisquer metas definidas que você possa ter na vida. Essas coisas serão suas, desde que você não viole as leis da inteligência infinita e os direitos de seus semelhantes. Tais violações são as formas mais repulsivas de AMN. No capítulo 2, você encontrará a fórmula pela qual pode manter a sua mente positiva. Domine essa fórmula, aplique-a em tudo o que faz e estará no caminho para a realização de cada desejo seu. Piloto número 1. Pensamentos pelos quais se guiar. 1. Conheça a pessoa mais importante do mundo. Essa pessoa é você. Seu sucesso, saúde, felicidade, riqueza dependem de como você usa seu talismã invisível. Como irá usá-lo? A escolha é sua. 2. Sua mente é o seu talismã invisível. As letras A, M, P, atitude mental positiva, estão gravadas de um lado e A, M, N, atitude mental negativa, do outro. Essas são forças poderosas. A, M, P é a atitude mental correta para cada ocasião específica. Tem o poder de atrair o que é bom e belo. A AMN repele. É a atitude mental negativa que lhe priva de tudo o que faz a viver valer a pena. Autoquestionamento. Como você pode desenvolver a atitude mental correta? Seja específico. 3. Não culpe Deus por sua falta de sucesso, como S.B. Fuller. Você pode desenvolver um desejo ardente de ter sucesso. Como? Mantenha sua mente nas coisas que você quer e longe das coisas que não quer. 4. Como S.B. Fuller, leia a Bíblia e os livros inspiradores com uma finalidade. Peça orientação divina. Busque a luz, autoquestionamento. Você acredita que seja apropriado pedir orientação divina? 5.
Cada adversidade tem a semente de um benefício equivalente ou maior para aqueles que têm a MP. Às vezes, o que parece adversidade revela-se como uma oportunidade disfarçada. Tom Dempsey descobriu isso como um aleijado. Autoquestionamento. Você vai dedicar tempo para determinar como pode transformar adversidades em sementes de benefício equivalentes ou maiores? 6. Aceite a dádiva inestimável. A alegria do trabalho. Aplique o maior valor da vida, amar as pessoas e servi-las. Como Henry J. Kaiser, você vai atrair grandes e generosas porções de sucesso. Você pode se desenvolver a MP. Autoquestionamento. Você vai procurar descobrir como pode desenvolver a MP enquanto continua a ler e ouvir este livro? 7. Nunca subestime o poder repelente de uma atitude mental negativa. Ele pode impedir que lances de sorte na vida beneficiem você. Autoquestionamento. A MP atrai boa sorte. Como posso desenvolver o hábito de AMP? 8. Você pode lucrar com a decepção se ela for transformada em insatisfação inspiradora com a MP. Como Al Allen, desenvolva insatisfação inspiradora. Reorganize suas atitudes e converta o fracasso de um dia no sucesso do outro. Como você acha que pode desenvolver sua insatisfação inspiradora? 9. Traga para a realidade a possibilidade do improvável pela obtenção da MP. Diga a si mesmo o que Henry Ford disse a seus engenheiros: continue trabalhando. Autoquestionamento. Você tem coragem para mirar alto e esforçar-se diariamente para manter sua meta diante de você? 10. Não deixe a sua atitude mental torná-lo ultrapassado. Quando você se tornar bem-sucedido e uma depressão ou qualquer outra circunstância desfavorável surgir, provocando perda ou derrota, haja com base no automotivador. O sucesso é atingido por quem tenta e mantido por quem continua tentando com a AMP. Essa é a maneira de evitar ser esmagado. Princípios universais em formato automotivador. Cada adversidade tem a semente de um benefício equivalente ou maior. A grandeza vem para quem desenvolve um desejo ardente de atingir metas elevadas. O sucesso é atingido e mantido por quem tenta e continua tentando com a AMP. Para se tornar um realizador perito em qualquer atividade humana, é preciso prática, prática, prática e mais prática. O maior poder do homem reside no poder da prece. Capítulo 2. Você pode mudar o seu mundo. Agora sabemos que a MP é atitude mental positiva. E também sabemos que a atitude mental positiva é um dos 17 princípios do sucesso. Quando você começa a aplicar uma combinação desses princípios com a AMP, na ocupação de sua escolha ou na solução de problemas pessoais, está na estrada para o sucesso. Aí você está no caminho certo.
e indo na direção certa para conseguir o que quer. Para alcançar qualquer coisa que vale a pena na vida, é imperativo aplicar a MP, independentemente de quantos outros princípios do sucesso você empregue. A MP é o catalisador que faz funcionar qualquer combinação dos princípios de sucesso para atingir uma finalidade que vale a pena. É a AMN. Combinada com alguns de mesmos princípios, o catalisador que resulta em crime ou mal, e pesar, desastre e tragédia, pecado, doença e morte, são algumas de suas recompensas. Os 17 princípios do sucesso. Autores deram palestras, instruíram classes e realizaram um curso por correspondência sobre os 17 princípios do sucesso por muitos anos. O nome do curso AMP, A Ciência do Sucesso. Os 17 princípios são: 1. Atitude mental positiva. 2. Objetivo definido. 3. Esforço extra. 4. Pensamento exato. 5. Autodisciplina. 6. Mente superior. 7. Fé aplicada. 8. Personalidade agradável. 9. Iniciativa pessoal. 10. Entusiasmo. 11. Atenção controlada. 12. Trabalho em equipe. 13. Aprender com a derrota. 14. Visão criativa. 15. Orçamento de tempo e dinheiro. 16. Manutenção de boa saúde física e mental. E 17. Usar a força cósmica do hábito, a lei universal. Esses 17 princípios do sucesso não são criação de autores, foram extraídos das experiências de vida de centenas das pessoas mais bem-sucedidas que nossa nação conheceu durante o século passado. De hoje em diante, enquanto viver, pode analisar cada sucesso e cada fracasso. Isto é, se você imprimir esses 17 princípios indelevelmente em sua memória, você pode desenvolver e manter uma atitude mental positiva permanente, assumindo a responsabilidade de adotar e aplicar esses 17 princípios em sua vida diária. Não existe nenhum outro método conhecido pelo qual você possa manter sua mente positiva. Analise-se corajosamente agora e veja quais dos 17 princípios você tem utilizado e quais tem negligenciado. No futuro, analise tanto seus sucessos quanto seus fracassos, usando os 17 princípios como um dispositivo da medição e muito em breve será capaz de apontar o que tem travado você. Se você tem a MP e não obtém sucesso, então o que há? Pode ser que não esteja usando cada um dos princípios necessários à combinação de sucesso para atingir seu objetivo específico. Você pode verificar as histórias de Fuller, Dempsey, Kaiser, Allen, Ford, para conhecer quais dos 17 princípios do sucesso cada pessoa aplicou ou descuidou de aplicar. Você pode analisar alguém que sabe ser um ultrapassado na vida real. Ao ler as histórias narradas nos capítulos seguintes, faça a mesma coisa. Pergunte-se: quais dos 17 princípios do sucesso são usados? Quais são omitidos? No começo pode ser difícil entender e aplicar os princípios,
Mas, ao continuar a ler atitude mental positiva, cada um deles se tornará mais claro. Então você será capaz de usá-los. Quando chegar ao capítulo 20, será capaz de controlar com precisão os 17 princípios do sucesso. Lá você vai encontrar um gráfico de autoanálise sob o título Análise do Consciente do Sucesso. O mundo foi injusto com você? Os alunos que se matriculam no curso AMP, A Ciência do Sucesso, são muitas vezes pessoas que se consideram fracassadas em alguma área de suas vidas. A primeira pergunta que se poderia fazer a tal pessoa, quando ela entra na classe é: por quê? Por que você está fazendo este curso? Por que você não teve o sucesso que gostaria de ter? E as razões que ela dá nos contam uma história trágica sobre as causas do fracasso. Nunca tive realmente uma chance de ir em frente. Meu pai era alcoolista, você sabe. Fui criado nas favelas e isso é algo que você nunca consegue tirar do seu sistema. Eu só tinha um ensino primário. Essas pessoas estão dizendo, em essência, que o mundo foi injusto com elas. Estão culpando o mundo e as circunstâncias externas a elas pelos seus fracassos. Culpam a hereditariedade ou o ambiente. Começam com uma atitude mental negativa. E, claro, com essa atitude, elas são deficientes, mas a AMN as segura, não a deficiência externa oferecida como a causa do seu fracasso. Uma lição aprendida com uma criança. Existe uma historinha maravilhosa sobre um ministro que, numa manhã de sábado, tentava preparar seu sermão sob circunstâncias difíceis. Sua esposa estava fazendo compras. Era um dia chuvoso. E seu filho estava inquieto e entediado, sem nada para fazer. Finalmente, em desespero, o ministro pegou uma revista antiga e folheou até chegar a uma grande imagem, colorida e brilhante. Era um mapa mundi. Ele arrancou a página da revista, picou-a e jogou os pedacinhos pelo chão da sala de estar, dizendo: Johnny, se você conseguir montar tudo, vou lhe dar 25 centavos. O pregador pensou que Johnny levaria a maior parte da manhã naquilo, mas 10 minutos depois, bateram na porta do estúdio dele. Era o filho com o quebra-cabeça completo. O ministro ficou surpreso ao ver que Johnny terminara tão rápido, com os pedaços de papel devidamente arrumados e o mapa mundi em ordem. Filho, como você conseguiu fazer isso tão rápido? Perguntou o pastor. Oh, disse Johnny, foi fácil. Do outro lado havia uma foto de um homem. Apenas coloquei um pedaço de papel embaixo, montei a imagem do homem, coloquei um pedaço de papel por cima e em seguida virei. Imaginei que, se o homem estava certo, o mundo estaria certo. O ministro sorriu e deu uma moeda para seu filho. E você me deu meu sermão de amanhã também, disse ele. Se um homem estiver certo, seu mundo estará certo. Há uma grande lição nesta ideia. Se você está insatisfeito com seu mundo e quer mudá-lo, o lugar para começar é você mesmo. Se você estiver certo, seu mundo estará certo. A AMP
Tem tudo a ver com isso. Quando você tem uma atitude mental positiva, os problemas do seu mundo tendem a curvar-se diante de você. Você nasceu campeão. Alguma vez você pensou sobre as batalhas que venceu antes de nascer? Pare e pense sobre si mesmo, diz Amram Schweifeld, especialista em genética. Em toda a história do mundo, nunca houve ninguém exatamente igual a você. E em todo o tempo infinito por vir, nunca haverá. Você é uma pessoa muito especial e ocorreram muitas lutas que precisavam ser concluídas com sucesso para produzi-lo. Pense só, dezenas de milhões de espermatozoides participaram de uma grande batalha. Todavia, apenas um deles ganhou. O que o fez? Foi uma grande corrida para chegar a um único objetivo, um precioso óvulo contendo um núcleo minúsculo. Esse objetivo pelo qual cada espermatozoide estava competindo era menor que a ponta de uma agulha, e cada um deles era tão pequeno que precisaria ser ampliado milhares de vezes antes de poder ser visto pelo olho humano. Contudo, nesse nível microscópico, foi travada a batalha mais decisiva da sua vida. A cabeça de cada um dos milhões de espermatozoides continha uma carga preciosa de 24 cromossomos. Assim como havia 24 no número minúsculo do óvulo. Cada cromossomo era composto de grânulos gelatinosos encordoados juntos. Cada grânulo continha centenas de genes, os quais os cientistas atribuem todos os fatores da sua hereditariedade. Os cromossomos nos espermatozoides compreendiam todo o material e as tendências hereditárias fornecidas por seu pai e seus antepassados. Aqueles no núcleo do óvulo continham os traços herdáveis da sua mãe e dos antepassados dela. Sua mãe e seu pai representam, eles mesmos, a culminação de mais de 2 bilhões anos de vitória na batalha pela sobrevivência. E então um espermatozoide particular, o mais rápido, o mais saudável, o vencedor, uniu-se ao óvulo à espera para formar uma pequena célula viva. A vida da pessoa mais importante do mundo tinha começado. Você se tornara um campeão contra as probabilidades mais impressionantes que jamais terá de enfrentar. Para todos os efeitos práticos, você herdou do vaso reservatório do passado todas as habilidades e os poderes potenciais de que precisa para alcançar seus objetivos. Você nasceu para ser um campeão e não importa quais obstáculos e dificuldades fiquem em seu caminho, eles não têm 1/10 do tamanho dos que já foram vencidos no momento da sua concepção. A vitória está embutida em todas as pessoas vivas. Veja o caso de Irving Ben Cooper, um dos mais respeitados juízes da América. Mas isso estava muito distante do que o jovem Ben Cooper pensava a respeito de si mesmo quando garoto. Como um menino assustado desenvolveu a AMP. Ben escreveu em um bairro perto
das favelas em St. Joseph, Missouri. Seu pai era um alfaiate imigrante que ganhava pouco dinheiro. Muitos dias simplesmente não havia o que comer. Para aquecer sua casinha, Ben costumava pegar um balde de metal e caminhar até os trilhos da ferrovia nas proximidades. Ali ele pegava pedaços de carvão. Ben se envergonhava por fazer isso. Muitas vezes tentava esgueirar-se pelas ruas laterais para não ser visto pelas crianças da escola. Mas muitas vezes elas ouviam. Havia um bando de garotos, em particular, que achava muito divertido emboscar Ben quando ele ia dos trilhos para casa para bater nele. Eles esparramavam carvão por toda a rua e o mandavam para casa com lágrimas escorrendo de seus olhos. Assim, Ben vivia em um estado mais ou menos permanente de medo e autodesprezo. Algo aconteceu, como sempre tende a acontecer quando quebramos o padrão de derrota. A vitória dentro de nós não se afirma até estarmos prontos. Ben foi inspirado à ação positiva porque leu um livro, Robert Covardales Strugle, de Horácio Alger. Nele, leu as aventuras de um jovem como ele mesmo, confrontado com grandes adversidades, mas as superou com a coragem e a força moral que bem desejou ter. O rapaz leu todos os livros de Horácio Alger, que conseguiu emprestado. Enquanto lia, vivia o papel de herói. Ele ficou sentado na cozinha fria o inverno inteiro, lendo histórias de coragem e sucesso, absorvendo inconscientemente uma atitude mental positiva. Alguns meses depois de ter lido o seu primeiro livro de Horácio Alger, Ben Cooper estava novamente fazendo o trajeto pelos trilhos da ferrovia. Ao longe, viu 3 figuras voarem para trás de um prédio. Seu primeiro passo foi dar a volta e correr. Aí lembrou da coragem que ele admirava em seus heróis dos livros e, em vez de dar a volta, agarrou o balde de carvão mais firmemente e marchou reto em frente, como se fosse um herói. Foi uma luta brutal. Os 3 rapazes pularam em bem ao mesmo tempo. O balde caiu e ele começou a agitar os braços com uma determinação que surpreendeu os valentões. A mão direita de Ben atingiu o lábio e o nariz de um dos rapazes. A mão esquerda pegou seu estômago. Para a surpresa de Ben, o garoto parou de lutar, deu a volta e correu. Enquanto isso, os outros 2 rapazes lhe batiam e davam-lhe pontapés. Ben conseguiu empurrar um e derrubar o outro. Saltou sobre o segundo menino com os joelhos, enquanto metia soco após soco em seu estômago e maxilar. Como se estivesse louco. Agora restava apenas um menino, era o líder. Ele saltou em cima de Ben, que conseguiu empurrá-lo e ficou de pé. Por um instante, os 2 ficaram parados, olhando-se diretamente nos olhos. E então, pouco a pouco, o líder recuou também e fugiu. Talvez tenha sido uma justa indignação. Ben pegou um pedaço de carvão e jogou no garoto em retirada. Só então percebeu o nariz sangrando
e as marcas pretas e azuis pelo corpo dos socos e pontapés recebidos. Valeu a pena. Foi um grande dia na vida de Ben. Naquele momento, ele venceu o medo. Ben Cooper não estava muito mais forte do que era em um ano antes. Seus atacantes não estavam menos resistentes. A diferença veio da atitude mental de Ben. Encarou o perigo apesar do medo. Decidiu que não seria mais esculachado por valentões. De agora em diante, ele mesmo mudaria o próprio mundo. É claro, foi exatamente isso que fez. Identifique-se com uma imagem de sucesso. O menino deu uma identidade para si mesmo quando lutou contra os 3 valentões na rua naquele dia. Não lutou como o amedrontado e destruído Ben Cooper. Lutou como Robert Covardale ou qualquer outro dos heróis corajosos e ousados dos livros de Horatio Alger. Identificar-se com uma imagem de sucesso pode ajudar a quebrar os hábitos de dúvida a respeito de si mesmo e derrotar aquilo que anos de AMN configuraram no âmbito de uma personalidade. Outra técnica igualmente importante e bem-sucedida para mudar seu mundo é identificar-se com uma imagem que irá inspirá-lo a tomar as decisões certas. Pode ser um slogan, um quadro ou qualquer outro símbolo significativo para você. O que sua foto lhe dirá? O presidente de uma firma do meio oeste, com operações internacionais, foi visitar o escritório de São Francisco. Notou uma grande fotografia dele numa parede do escritório de Dorothy Jones, uma secretária particular. Dot, esse é um quadro bem grande para uma sala desse tamanho, né? Ela perguntou. Dorothy respondeu, quando tenho um problema, sabe o que eu faço? Sem esperar por uma resposta, ele demonstrou colocando os cotovelos na mesa, apoiando a cabeça nos dedos das mãos, entrelaçados e olhando para a foto. Chefe, como diabos você resolveria esse problema? Perguntou. As observações de Dot parecem bastante bem-humoradas. No entanto, a essência da ideia é surpreendente. Talvez você tenha uma foto no escritório, em casa ou na carteira que poderia dar a resposta certa para uma questão importante em sua vida. Pode ser uma foto de sua mãe, seu pai, sua esposa, seu marido, de Benjamin Franklin ou Abraham Lincoln. Pode ser de um santo. O que a sua foto lhe dirá? Há uma maneira de descobrir. Quando se deparar com um problema sério ou decisão, pergunte a sua foto, ouça a resposta. Outro ingrediente essencial para mudar o seu mundo é ter um objetivo definido, um dos 17 princípios do sucesso. Objetivo definido é o ponto de partida de todas as realizações. Objetivo definido, combinado com a AMP, é o ponto de partida de toda a realização que vale a pena. Lembre-se, seu mundo vai mudar. Quer você queira alterá-lo, quer não. Mas você tem o poder de escolher a direção. Você pode selecionar seus próprios destinos quando determina suas metas principais com a MP.
há uma tendência natural de que use 7 dos princípios do sucesso. A. Iniciativa pessoal. B. Autodisciplina. Gostou dessa amostra? Se você ficou até aqui, significa que você gostou do conteúdo. Para continuar a ler, vou deixar o link para compra segura na Amazon. Não deixe de compartilhar e auxiliar outras pessoas que necessitam deste conteúdo. Deixe seu joinha, o que achou deste audiobook. Você compartilharia? Você indicaria esse conteúdo? Muito obrigado por ficar até aqui. O obrigado do Charles e até o próximo audiobook. Fique com Deus. Deus abençoe grandemente você e sua família com poder positivo na sua vida, na sua jornada. Ok? Amém. Até o próximo.